Nesse vídeo vamos pensar sobre o reinado do rei Manassés. Vamos falar de estudo, de contraste. Será que haveria um contraste tão extremo entre pai e filho, como houve entre o rei Ezequias e Manassés? Como é possível que, algumas vezes, o melhor dos pais tenha o pior dos filhos e o pior dos pais o melhor dos filhos? Eis um ótimo tema de estudo para os psicólogos. Não tentaremos resolver esse problema, mas procuraremos nos precaver em vista dele. Se homens como Samuel e Ezequias tiveram filhos como Joel, Abias e Manassés, tenhamos cuidado antes de permitir que hoje nossos lábios censure tais piedosos que têm filhos e filhas mundanos. Há pouco tempo atrás, ouvimos duas mulheres cristãs criticando severamente um cristão idoso e santo, conhecido por sua humildade em ganhar almas para o Salvador. Elas disseram que seria muito melhor se ele começasse em casa com seu filho não convertido e sua filha mundana. Disse uma para a outra: o comportamento de seus filhos condena seu cristianismo em casa. Ficamos tristes ao ouvir essas palavras sarcásticas, pois sabíamos como um bom homem orara por seus filhos, como tivera uma vida íntegra diante deles. Os pais não podem converter seus filhos, pode sim, quando são pequenos, corrigi-los, mostrar a doutrina do Senhor, mas depois eles têm que tomar a decisão eles mesmos. Como a língua de alguns cristãos às vezes é uma espada cortante, como eles ferem o coração do Senhor Jesus cada vez que degradam o bom nome de algum outro cristão, faremos bem em pedir ao Espírito Santo que coloque um sentinela à porta de nossos lábios. É fácil magoar cruelmente corações santos que já estão cheios de tristezas por causa de filhos e filhas desviados. Vejamos agora Manassés. Que personagem! É também um enigma sombrio o fato de o mais perverso de todos os reis de Judá ter tido o reinado mais longo. 55 anos é um período extenso. Durante mais de um século, mais de meio século, Manassés praticou atos quase impublicáveis. Não precisamos nos demorar aqui em seus extremos de idolatria e espiritismo, em sua oferta de sacrifícios humanos, no fato de ter feito correr sangue inocente pelas ruas de Jerusalém, incluindo o do próprio profeta Isaías, martirizado, e assim por diante. Se diz que até ele praticou males maiores do que os dos próprios amorreus, a quem Deus removeu diante do povo escolhido. Não é preciso muita imaginação para perceber os efeitos que tudo isto teria sobre a nação. Se entre as nações o seu líder é perverso, possivelmente na sua maioria a nação será também assim. Mas existem 3 aspectos notáveis, peculiares a Manassés que devemos examinar de modo especial. Para isso, você deve ler o relato paralelo em 2 Crônicas, capítulo 33. Em primeiro lugar, somos informados de que Manassés foi levado cativo para a Babilônia. O versículo 11 diz: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Este versículo tem sido o ponto de discórdia entre os críticos bíblicos.
Se tivesse sido um rei babilônico a levar Manassés cativo para a Babilônia, tudo seria normal. Mas um rei da Assíria, cuja capital era Nínive, do outro lado do rio Tigre, levando Manassés cativo para a Babilônia, talvez você percebeu, a Assíria levou para a Babilônia, e não para Nínive ou outra cidade da Síria. Levou Manassés cativo para a Babilônia, que ficava a 500 quilômetros ao sul, junto ao rio Eufrates. Bem, isto com certeza eles pensam que é um erro de registro bíblico. Novamente, porém, a Bíblia mostra estar certa e os críticos errados. Sabemos que o rei da Assíria, que reinou na mesma época do pai de Manassés, Ezequias, foi Senaqueribe, e que o filho deste, que reinou durante parte do reinado de Manassés, foi Esardom. Leia 2 Reis, capítulo 18 e capítulo 19, e 2 Crônicas, capítulo 32. Recentes descobertas feitas por estudiosos da Assíria mostram que, de todos os reis da Síria, este Esardom foi o único que construiu um palácio na Babilônia e viveu ali. O segundo ponto que temos que analisar sobre Manassés é sobre o seu cativeiro. No cativeiro, Manassés arrependeu-se e foi perdoado por Deus. Ele se torna, assim, um dos casos mais surpreendentes do amor divino, perdoando os maiores pecadores. Veja os versículos 12 e 13. Manassés converteu-se realmente. Terceiro caso sobre Manassés, ele foi devolvido a Jerusalém e corrigiu, na medida do possível, todo o mal que praticou. Leia os versículos 14 a 20. Ele é uma das advertências mais graves de todos os perversos, pois assim como o juízo caiu sobre ele, em retribuição direta, pelos males praticados, o mesmo acontecerá a outros como ele. Todavia, Manassés é também um dos mais maravilhosos incentivos a todos os que se arrependem verdadeiramente, pois ele nos mostra que apesar de termos ofendido a Deus, o amor dele é tal que se agrada em mostrar misericórdia ao pior pecador. Paulo também se encaixa neste perfil, pois ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15.